O estacionamento subterrâneo do prédio de Ana tinha cheiro de concreto úmido, borracha quente e metal velho. Laura desceu do elevador segurando uma pasta preta contra o peito, enquanto a luz fria das lâmpadas piscava em intervalos irregulares sobre os carros estacionados. Era fim de tarde, e a rua lá em cima ainda fervia. Mas naquele subsolo, o mundo parecia suspenso, abafado, como se até o ar soubesse que algo aguardava. Ela vinha do cartório, onde Ana havia registrado cópias autenticadas de documentos e declarações preliminares. A advogada ficara no andar de cima, em uma reunião virtual com Cláudio e a delegada que orientava os próximos passos. Laura insistira em descer sozinha apenas para pegar uma segunda bolsa no carro. Não era descuido. Era cálculo cotidiano, mas Rafael sempre soubera transformar movimentos simples em risco. E ela começava a reconhecer essa lógica no silêncio ao redor. Ao dobrar a primeira coluna, Laura viu o reflexo antes dos homens. Uma sombra alongada no vidro escuro de um carro, depois outra junto à parede. 3 figuras saíram de pontos diferentes, bloqueando o caminho até sua vaga. Nenhum usava máscara, o que dizia muito. Não queriam parecer criminosos desesperados. Queriam parecer aviso. Homens enviados para assustar alguém que Rafael ainda imaginava ser controlável pelo medo. O primeiro era largo, barba curta, jaqueta preta. O segundo carregava uma mochila pequena e olhava o tempo todo para a pasta. O terceiro mantinha as mãos nos bolsos, sorrindo com uma tranquilidade falsa. Laura parou antes que a distância ficasse ruim. Seus pés encontraram base sem que ela pensasse. O corpo alinhou-se por memória. Ombros baixos, respiração pelo nariz, olhos atentos às mãos. Não às palavras. A senhora Laura, disse o homem de jaqueta. Só precisamos conversar. Laura não respondeu de imediato. Observou o espaço entre os carros, a posição das câmeras. A saída de emergência a 15 passos à direita. A luz piscou de novo. O homem da mochila avançou meio passo. Essa pasta não vale a dor de cabeça que está trazendo. Entrega. Volta para casa e deixa gente grande resolver problema de gente grande. A frase poderia ter saído da boca de Rafael. Talvez tivesse sido repetida exatamente como recebera. Laura sentiu uma calma estranha, quase triste. Eles não sabiam quem ela era, e isso não os tornava menos perigosos. Pelo contrário, homens que subestimam uma mulher costumam se aproximar demais. Ela segurou a pasta com a mão esquerda e deixou a direita livre. Não tenho interesse em conversar com enviados anônimos. Saiam da minha frente. O terceiro homem riu. Anônimos nada. Somos só profissionais evitando que a senhora se complique. Ele tirou uma mão do bolso, mostrando um celular. Podemos gravar a senhora reagindo mal. Podemos dizer que tentou nos atacar. Podemos fazer muita coisa parecer outra coisa. Laura inclinou levemente a cabeça. A ameaça era mais sofisticada que um assalto, mas ainda era ameaça. Rafael queria documentos e uma cena. Talvez os dois. O homem da mochila perdeu a paciência primeiro. Avançou rápido, mirando a pasta. Laura deslocou o corpo para o lado. Tão pouco que ele percebeu tarde demais o vazio onde esperava encontrar resistência. Com a mão livre, ela desviou o braço dele para baixo e girou o quadril, usando o impulso do próprio atacante para fazê-lo bater o ombro contra a lateral de um carro. O alarme disparou, gritando no subsolo. O som cortou o ar como sirene de guerra. O homem de jaqueta avançou em seguida, mais pesado, tentando agarrá-la pelos braços. Laura soltou a pasta no chão atrás do próprio pé, protegendo-a com a posição do corpo, e entrou no espaço curto antes que ele fechasse o abraço. Um golpe seco com a base da palma atingiu o peito dele, não para ferir gravemente, mas para roubar o ar e quebrar o avanço. O terceiro homem levantou o celular, talvez gravando. Laura viu o movimento pelo canto do olho. Em vez de correr até ele, recuou meio passo, obrigando os 2 primeiros a se reorganizarem diante dela. Precisava controlar o cenário, não vencer uma competição. O alarme continuava tocando. Em algum lugar, uma porta se abriu, passos distantes ecoaram. O tempo começava a trabalhar a favor dela, se conseguisse permanecer de pé.
O homem da mochila se recuperou com raiva. Tirou algo metálico do bolso. Pequeno demais para ser faca longa, mas perigoso o suficiente para mudar a distância. Laura sentiu o corpo ficar frio. A linha entre intimidação e ferimento real acabava de ser cruzada. Ela ergueu as mãos, palmas abertas. Não façam isso. A voz dela não implorava, advertia. O homem confundiu aviso com medo. Como quase todos antes dele, ele atacou em diagonal, desajeitado, mas rápido. Laura recuou. Prendeu o pulso dele no ponto certo e girou, torcendo apenas o necessário para fazê-lo soltar o objeto. O metal caiu no concreto com um tilintar agudo, antes que ele reagisse. Ela aplicou uma rasteira curta, controlada, e o homem desabou de costas. Perdendo o ar, ela não chutou enquanto ele estava no chão. Nunca golpearia alguém caído se ainda houvesse escolha. O homem de jaqueta tentou acertá-la de lado. Laura recebeu o movimento com o antebraço. Sentiu o impacto atravessar o osso e respondeu com um chute baixo na coxa dele. Não era bonito. Não era cinematográfico. Não era feito para aplauso. Era eficiente. O joelho do homem falhou por um segundo. Esse segundo bastou para que Laura se afastasse. Pegasse a pasta com o pé e a empurrasse para trás de uma coluna. A porta corta-fogo abriu com força. Mateus apareceu usando o uniforme simples de segurança. Um rádio preso ao ombro e o rosto alarmado. Laura o reconheceu antes que ele entendesse a cena. Era o garçom do hotel. Agora, trabalhando como auxiliar temporário para a empresa que prestava serviços ao prédio de Ana. O destino. Às vezes, não era milagre. Era apenas a cidade colocando as mesmas pessoas no caminho de uma verdade inacabada. Dona Laura. Ele gritou. O terceiro homem virou-se para Mateus e correu em sua direção, tentando arrancar o rádio. Laura não pensou. Moveu-se. 2 passos curtos. Um giro de quadril. E seu braço interceptou o atacante antes que alcançasse o rapaz. Ela segurou a manga dele. Puxou o eixo para baixo e o projetou contra o chão com força suficiente para parar. Não para destruir. O celular escapou e deslizou pelo concreto. Mateus ficou imóvel. Olhos arregalados. Laura não tinha tempo para explicar. Chame a polícia. Diga que houve tentativa de roubo e ameaça armada. Grave tudo. O rapaz despertou. Apertou o rádio e começou a falar com voz trêmula. O homem de jaqueta, mancando, olhou para os comparsas caídos e percebeu que a intimidação havia fracassado. Ainda assim, tentou avançar uma última vez. Talvez por orgulho. Talvez por medo de voltar sem resultado. Laura deixou que ele viesse. No karatê, o adversário apressado entrega mais do que imagina. Ela desviou do soco largo. Entrou pelo lado cego e travou o braço dele contra o próprio corpo, usando uma pressão limpa no cotovelo. O même je me. Parando imediatamente. Ela aproximou a boca do ouvido dele e falou baixo. Você ainda consegue sair daqui andando. Escolha isso. Ele respirou pesado. Derrotado mais pela precisão do que pela dor. As sirenes internas do prédio se juntaram ao alarme do carro. 2 funcionários da garagem apareceram. Depois outro segurança. Mateus continuava falando no rádio e, com a outra mão, gravava os homens no chão. O objeto metálico longe deles e Laura, afastada, sem agredir ninguém. Aquela imagem importava. Rafael queria uma cena de descontrole. O que teria, se as gravações sobrevivessem? Era uma mulher cercada que se defendera com contenção exemplar. O homem de jaqueta foi o primeiro a falar quando percebeu que a polícia realmente viria. A gente só veio pegar um envelope. Ninguém ia machucar ninguém. Laura manteve distância. Quem mandou? Ele cuspiu no chão, tentando recuperar alguma autoridade. Não conheço o nome. Laura olhou para o celular caído do terceiro homem, ainda com a tela acesa. Uma mensagem recente aparecia parcialmente na notificação. A pasta primeiro. A mulher depois. Nada de marcas visíveis. Mateus também viu. Fotografou antes que a tela apagasse. Laura o encarou com gratidão breve, mas firma. Não toque no aparelho sem testemunha. Ele assentiu. Agora mais concentrado. Quando os policiais chegaram, encontraram uma cena organizada,
3 homens contidos. Um objeto metálico no chão. Testemunhas presentes. Câmeras do prédio ativas e a vítima sem tentar transformar defesa em vingança. Era exatamente o tipo de ordem que Rafael não esperava encontrar após mandar caos. Na delegacia, horas depois. Laura prestou depoimento com a mesma calma que usara no conselho. Ana chegou antes do fim, trazendo cópias dos documentos que provavam o contexto das ameaças anteriores. Mateus também depôs. Sua voz falhou no começo, mas ganhou firmeza quando descreveu o que vira no hotel e no estacionamento. Não inventou heroísmo. Disse apenas que Bianca havia levantado a mão, que Rafael rira, que os homens cercaram Laura. A delegada Helena Duarte, amiga de Ana, ouviu tudo com expressão fechada. Era uma mulher de fala direta. Cabelos grisalhos presos e olhos que não se impressionavam com sobrenomes. Ao ver as mensagens no celular apreendido de um dos atacantes, pediu perícia imediata. Também solicitou a preservação integral das câmeras do prédio. Laura notou que Ana respirou com alívio discreto. Pela primeira vez, uma autoridade tratava a sequência como padrão, não como drama. Helena chamou Laura para uma conversa reservada no fim do depoimento. A senhora sabe que isso escalou. Quem mandou esses homens não queria apenas documentos. Queria produzir medo. Laura assentiu. E Uzai? A delegada apoiou as mãos sobre a mesa. Então pare de circular sem proteção. Coragem não substitui protocolo. Laura quase sorriu. Lembrando do pai. Ele teria gostado daquela frase. Vou obedecer ao protocolo. Delegada. Mas não vou desaparecer. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Rafael recebia a notícia por uma ligação interrompida e confusa. Estava no escritório da presidência, com Álvaro e 2 assessores, tentando redesenhar a narrativa da reunião do conselho. Quando ouviu que os homens haviam sido detidos, seu rosto perdeu cor. Não pela preocupação com eles. Rafael nunca se preocupava com ferramentas quebradas. O problema era que ferramentas presas podiam falar. E celulares apreendidos falavam ainda mais. Bianca estava no sofá lateral, impaciente, mexendo em uma taça de água sem beber. Ao entender parte da conversa, levantou-se. Que homens Rafael desligou e demorou a responder. Isso não é assunto seu. A frase a atingiu mais do que ele esperava. Bianca havia passado semanas acreditando que estava subindo ao centro do poder. Agora via uma porta sendo fechada diante dela. Não é assunto meu. Minha empresa está nos documentos. Rafael, ele virou-se com irritação. Sua empresa existe porque eu deixei. Então controle sua ansiedade. Bianca recuou, mas não se calou. Laura me disse que você vai me sacrificar. Rafael riu. Porém o riso saiu atrasado. Laura diz muitas coisas. Ela aprendeu a atuar como vítima. Bianca observou o rosto dele pela primeira vez. Viu não apenas arrogância, mas medo. Um medo que talvez tivesse sempre estado ali, escondido sob dinheiro e ordens. No apartamento de Ana, já tarde da noite. Laura colocou a pasta recuperada sobre a mesa. O corpo começava a cobrar o preço do combate. O antebraço doía. A coxa esquerda estava rígida e a palma ferida pulsava sob a gaze. Ana trouxe gelo e a obrigou a sentar. Você podia ter se machucado muito. Laura encostou a cabeça no sofá. Oisai. Ana apertou os lábios. E ainda assim está pensando nos documentos. Laura abriu a pasta com cuidado. Dentro estavam cópias de contratos, relatórios de Cláudio e o cartão de memória de Elias. Agora protegido em um envelope selado. Também havia uma lista de nomes que a assistente anônima enviara, indicando fornecedores ligados ao esquema. Aquilo era o que os homens tinham vindo buscar. Não por acaso, Rafael sabia que alguns papéis podiam ser contestados. Mas a combinação de documentos, gravações e testemunhas mudava tudo. Cláudio chegou pouco depois, vindo direto do laboratório. Trazia novidades, o celular de um dos agressores, antes de ser apreendido. Recebeu mensagens de um número cadastrado em nome de uma empresa de segurança terceirizada usada pelo Grupo Prado. A empresa, por sua vez, aparecia em pagamentos repassados pela Vasconcelos Eventos. Ana fechou os olhos. Então Bianca pode estar ligada ao ataque.
Cláudio foi cuidadoso. Ligada financeiramente. Zim, ordenando diretamente. Ainda não sabemos. Laura pensou em Bianca, quebrando a moldura. Erguendo a mão no hotel. Fingindo fragilidade na reunião. A amante gostava da violência visível, mas talvez não entendesse a violência administrativa de Rafael. Ou entendesse e acreditasse que nunca seria cobrada. De qualquer modo, o círculo se estreitava. Cada tentativa de assustar, Laura puxava um fio novo. Rafael atacava para conter danos. Mas atacando, revelava a estrutura que tentava esconder. Ana enviou um pacote preliminar ao Ministério Público naquela noite. Não era a denúncia completa, mas uma comunicação formal de fatos graves, uso indevido de identidade digital, contratos suspeitos, agressão pública, ameaça, possível obstrução e ataque para subtração de documentos. Helena encaminharia os elementos criminais. Beatriz, no conselho, receberia apenas o necessário para exigir auditoria independente real. Laura acompanhou tudo em silêncio, consciente de que a guerra mudara de escala. Mateus ligou perto da meia-noite. Estava nervoso. Disse que recebera uma mensagem anônima mandando que ele esquecesse o hotel e a garagem se quisesse continuar empregado. Laura ouviu sem interromper. Depois pediu que ele encaminhasse a mensagem para Ana e para a delegada. Mateus hesitou. Dona Laura, eu não sou ninguém importante. Eles podem acabar comigo. Laura respondeu com firmeza. É por isso que vamos fazer isso direito. Gente importante demais costuma contar com o medo de quem acha que não importa. A frase deixou o rapaz em silêncio. Depois, ele disse que enviaria tudo. Ao desligar, Laura percebeu que a luta já não era apenas sobre seu casamento. Talvez nunca tivesse sido. Rafael havia criado uma máquina que triturava pessoas pequenas para proteger homens grandes. Cada funcionário calado, cada assinatura falsa, cada ameaça elegante fazia parte da mesma engrenagem. O tapa de Bianca fora apenas a faísca pública de um incêndio subterrâneo. Antes de dormir, Laura voltou à garagem da casa de Ana. Apesar da dor no corpo, não treinou com intensidade. Apenas ficou em posição, respirando, repetindo movimentos lentos diante da parede nua. O braço doía quando levantava a guarda, mas obedecia. A coxa reclamava no giro, mas sustentava. Ela pensou nos 3 homens. Em como poderia ter quebrado ossos se quisesse. E sentiu alívio por não ter feito isso. O karatê nunca fora para alimentar a parte mais escura dela. Era o contrário. Era a disciplina que impedia a escuridão de escolher por ela. Rafael confundia força com domínio. Bianca confundia a agressão com poder. Laura, naquela noite, entendeu novamente a diferença. Poder real não era humilhar alguém indefeso. Era ter capacidade de ferir e, ainda assim, escolher o limite que preservava a justiça. No dia seguinte, Rafael acordaria cercado por telefonemas. Bianca descobriria que sua empresa agora estava sob a atenção de advogados, peritos e autoridades. Os homens do estacionamento talvez começassem negando tudo, mas celulares, pagamentos e câmeras não dependiam de coragem. Laura apagou a luz da garagem e subiu as escadas devagar. O corpo doía, mas sua estratégia estava mais inteira do que nunca. Pela primeira vez, o golpe de Rafael havia voltado contra ele. O gala beneficente do Instituto Prado fora anunciado como uma noite de esperança, tradição e compromisso social. No convite digital, famílias sorridentes apareciam diante de crianças em uniformes limpos. Enquanto o nome de Rafael brilhava acima de frases sobre responsabilidade e futuro, Laura observou a tela do próprio celular por alguns segundos, sentada na sala de Ana, e sentiu a velha náusea que sempre surgia quando a crueldade vestia roupa de caridade. Rafael não cancelara o evento mesmo depois da reunião do conselho, do ataque no estacionamento e das primeiras comunicações ao Ministério Público. Pelo contrário, ampliara a lista de convidados. Chamara jornalistas, influenciadores, conselheiros, empresários e políticos que ainda lhe deviam favores. Era uma resposta típica dele. Quando acuado, não recuava para pensar. Subia em um palco mais alto.
certo de que luz demais deixaria qualquer mancha invisível. Ana colocou 3 pastas sobre a mesa. A primeira continha documentos que poderiam ser apresentados publicamente sem prejudicar o processo. A segunda reunia provas entregues às autoridades. A terceira, mais fina, tinha cópias de emergência, caso Rafael tentasse confiscar ou destruir algum material. Helena Duarte chegaria ao evento com uma equipe discreta. Um promotor do Ministério Público, Dr. Samuel Nogueira, também estaria presente, oficialmente como convidado de uma mesa institucional. Laura ouviu o plano sem interromper. Usava um vestido preto simples, sem brilho, escolhido não para impressionar, mas para não competir com o espetáculo de Rafael. Seu rosto estava sereno. A marca do tapa havia desaparecido quase por completo, mas as fotografias preservavam o que a pele já começava a esquecer. No braço, sob a manga, uma dor leve ainda lembrava a luta no estacionamento. O corpo guardava atas que nenhum advogado precisava assinar. Você só sobe naquele palco se for necessário, disse Ana. Não queremos parecer que invadimos o evento para atacar. Laura fechou a pasta mais fina. Rafael vai me colocar no palco antes que eu precise pedir. Ana suspirou, porque sabia que era verdade. Homens como Rafael não suportavam inimigos silenciosos na plateia. Precisavam apontá-los, nomeá-los, reduzi-los diante dos outros. O erro dele seria acreditar que ainda controlava o significado das palavras. O gala acontecia no salão nobre de um clube tradicional, cercado por jardins e colunas iluminadas. Logo na entrada, câmeras registravam vestidos longos, apertos de mão e sorrisos de gente que praticava generosidade quando havia fotógrafo por perto. Bianca chegou antes de Rafael, vestida de branco, como se a cor pudesse apagar o vermelho do vestido usado na noite do tapa. Parou diante dos repórteres com expressão delicada, quase ferida. Ela falou sobre mulheres perseguidas por julgamentos morais, sobre projetos sociais, sobre a importância de não permitir que conflitos privados destruíssem causas nobres. Laura, observando de longe, reconheceu cada camada da atuação. Bianca não era burra, era vaidosa, impulsiva e cruel, mas sabia aprender uma fala quando alguém poderoso lhe entregava o roteiro. O problema é que aquela noite exigiria mais do que decorar frases. Exigiria responder por rastros. Rafael entrou sob aplausos controlados, acompanhado de 2 assessores e de Álvaro Siqueira. Parecia mais magro. Embora o terno impecável tentasse esconder a tensão, cumprimentou convidados com firmeza. Beijou a mão de uma senhora influente. Abraçou um deputado e posou ao lado de Bianca com uma naturalidade construída para fotografias. Quando viu Laura perto da entrada lateral, seu sorriso não caiu, apenas ficou mais duro, como vidro prestes a trincar. Ele se aproximou acompanhado de Bianca. Ana ficou ao lado de Laura e Helena observava a cena a poucos metros. Fingindo conversar com um servidor do clube, Rafael parou diante da esposa, baixando a voz. Você veio para assistir à própria derrota. Laura respondeu sem olhar para Bianca. Vim para ver se você ainda consegue distinguir palco de tribunal. Rafael soltou um riso curto. Depois de hoje, ninguém vai querer ouvir sua versão. Bianca inclinou a cabeça, tentando parecer piedosa. Laura, sinceramente, você deveria procurar ajuda. Essa obsessão está te destruindo. Laura a encarou. O que me destruiu foi silêncio. Ajuda é justamente o que estou aceitando agora. A resposta incomodou Bianca porque não oferecia espaço para deboche fácil. Rafael tocou o cotovelo da amante e a conduziu para longe. Precisava guardar o confronto principal para quando estivesse diante de microfones. O jantar começou com discursos menores. Diretores falaram de bolsas de estudo, reformas em escolas, programas de inclusão. As palavras eram bonitas, mas Laura via os números por trás delas. Parte das doações passava por empresas de eventos, campanhas e fornecedores ligados aos mesmos circuitos suspeitos. A caridade servia como vitrine e cortina. Talvez algumas crianças tivessem recebido ajuda real. Isso tornava o abuso ainda mais perverso. Não menos. Quando Rafael subiu ao palco, o salão silenciou,
com a obediência habitual. Atrás dele, um telão mostrava o logotipo do instituto, crianças sorrindo e gráficos de impacto social. Ele começou agradecendo investidores, funcionários e parceiros. Falou de legado, do seu pé, de seu compromisso com o Brasil. Sua voz era firme, treinada para convencer pessoas que preferiam acreditar em homens bem vestidos a examinar documentos desconfortáveis. Depois, o tom mudou. Infelizmente, disse ele, existem momentos em que projetos nobres são ameaçados por interesses pessoais. Não citarei nomes por respeito à história da minha família. Laura sentiu dezenas de olhares se moverem em sua direção. Rafael continuou. Nos últimos dias, sofremos ataques, distorções, invasões e tentativas de transformar questões íntimas em escândalos empresariais. Mas esta instituição é maior do que ressentimentos individuais. Bianca levou a mão aos olhos como se segurasse lágrimas. A câmera de um portal social aproximou-se imediatamente. Rafael estendeu a mão para ela subir ao palco. A amante caminhou devagar, recebendo olhares de simpatia fabricada. Ao lado dele, falou com voz trêmula. Disse que havia sido ameaçada, julgada, perseguida por amar alguém. Não mencionou contratos, agressões ou empresas. Sua tristeza era cuidadosamente estreita, cabendo apenas onde não tocava provas. Laura permaneceu sentada. Ana inclinou-se. Ainda não. Laura assentiu. Rafael então cometeu o gesto esperado. Olhou diretamente para a mesa onde ela estava e disse que algumas pessoas confundiam dignidade com vingança. Casamento com posse. Dor com direito de destruir reputações. A plateia ficou imóvel. O convite estava feito. Se Laura se levantasse em fúria, ele venceria a cena. Se ficasse calada, a mentira ficaria sobre ela como poeira grossa. Foi Samuel Nogueira quem se levantou primeiro. O promotor era um homem de meia idade, discreto, terno escuro. Voz sem teatralidade. Peço licença, senhor Rafael. Como fui citado indiretamente em conversas sobre reputação institucional, talvez seja importante esclarecer que existem investigações preliminares envolvendo contratos ligados ao Grupo Prado e empresas parceiras. O salão reagiu com murmúrios. Rafael congelou por um segundo. Não esperava que a autoridade entrasse antes de Laura. Rafael tentou sorrir. Doutor Samuel. Este não é o momento adequado para termos técnicos. Samuel respondeu sem elevar o tom. Concordo. Por isso seria prudente evitar acusações públicas contra pessoas que já apresentaram documentos às autoridades. Ana então se levantou, segurando uma pasta. Minha cliente foi mencionada de maneira clara, ainda que covarde. Solicito direito de resposta breve e objetivo. A palavra covarde atravessou o salão como uma taça quebrando. Rafael apertou o microfone. Isto é um evento beneficente. Laura finalmente levantou-se. Exatamente. E talvez as pessoas que doaram dinheiro mereçam saber por onde ele passou. Não houve grito, não houve drama. Apenas aquela frase, pronunciada com clareza suficiente para chegar às mesas do fundo. Alguns convidados pegaram celulares, outros chamaram assessores. Bianca olhou para Rafael, buscando orientação. Ele fez um gesto para a equipe de som cortar o microfone lateral. Helena moveu-se antes deles. Identificou-se discretamente ao coordenador técnico e informou que qualquer tentativa de apagar ou impedir registros poderia ser interpretada como obstrução, considerando as medidas já solicitadas. O homem do som empalideceu e afastou a mão. Rafael percebeu o movimento tarde demais. Laura caminhou até a lateral do palco, não para ocupar o centro dele, mas para obrigar todos a virar o corpo em direção à verdade. Ana entregou à equipe uma mídia previamente preparada. No telão, a primeira imagem não foi uma planilha, foi o corredor do hotel, captado de ângulo parcial. Bianca aparecia avançando, o braço subindo, o tapa acertando o rosto de Laura. O áudio era abafado, mas o estalo atravessou as caixas de som com brutalidade limpa. Em seguida, uma segunda gravação mostrava Rafael sorrindo, sans intervir, enquanto Bianca tentava levantar a mão outra vez. O salão mudou de respiração.
Pessoas que haviam acreditado na versão da amante agora olhavam para ela com surpresa desconfortável. Bianca ficou branca. Rafael aproximou-se da mesa técnica, mas 2 agentes de Helena já estavam próximos. Laura não olhou para ele. Observava a plateia. Não por vaidade, mas para ver o momento em que a narrativa começava a se desprender da boca do agressor. A próxima imagem mostrou documentos. Contratos entre o Grupo Prado e Vasconcelos, eventos, valores, datas, garantias em nome de Laura. Depois veio um trecho da gravação do escritório, com Rafael ameaçando Elias e falando sobre relatórios que deveriam desaparecer. Um áudio não precisava de interpretação. A voz dela, aquela mesma voz que minutos antes falara de legado, explicava que crime era a palavra usada por quem não tinha proteção. O impacto foi imediato. Álvaro levantou-se, vermelho, exigindo que aquilo fosse interrompido. Beatriz, sentada em outra mesa, também se levantou e disse que o comitê de auditoria não havia autorizado o uso de recursos institucionais para encobrir irregularidades. Jornalistas começaram a falar ao mesmo tempo. Convidados se afastaram de Rafael, como se a proximidade física pudesse contaminar reputações. Bianca sussurrou o nome dele, mas ele não respondeu. Rafael arrancou o microfone do pedestal. Isso é uma montagem criminosa, uma tentativa desesperada de uma mulher rejeitada. Laura subiu um degrau do palco, ficando abaixo dele, não ao lado. Se é montagem, autorize agora a perícia independente e integral, sem limitação, com entrega voluntária de servidores, celulares corporativos e contratos da Vasconcelos Eventos. A pergunta era uma porta aberta. Rafael só precisava atravessá-la, se fosse inocente. Ele não atravessou. Em vez disso, apontou para ela com o dedo trêmulo. Você sempre foi ingrata. Eu tirei você da falência. Cuidei da sua mãe, dei a você um nome. Laura sentiu algo no salão se deslocar. A máscara do filantropo caía, revelando o proprietário de pessoas. Ela respondeu sem alterar a voz. Você não me deu um nome. Tentou usar o meu quando precisou esconder o seu. Bianca começou a chorar. Mas agora o choro era confuso, menos teatral. Samuel aproximou-se de Helena e mostrou documentos em uma pasta oficial. Ana já entregava cópias a Beatriz e a 2 representantes jurídicos convidados. Rafael viu o cerco se materializar não como metáfora, mas como gente real, papel real, voz real. Então fez o que homens acostumados ao controle fazem quando a palavra deixa de obedecer. Avançou, desceu do palco em direção a Laura, com o rosto deformado pela fúria. Um segurança tentou interceptar, mas hesitou, ainda preso ao hábito de obedecer ao presidente. Rafael levantou a mão. Não se sabia se para agarrar a pasta, empurrar Laura ou silenciá-la fisicamente. Para ela, a intenção exata já não importava. O corpo dele atravessara a distância perigosa. A resposta veio antes do medo. Laura girou para o lado, deixando o braço de Rafael passar pelo espaço vazio. Segurou o pulso dele, controlou o cotovelo e usou o próprio impulso do corpo dele para levá-lo ao chão. De joelhos, semi-impacto brutal. A sala inteira prendeu a respiração. O movimento foi rápido, limpo e absoluto. Rafael tentou se levantar, mas Laura manteve a pressão no ponto certo. Suficiente para impedir. Insuficiente para ferir. Não tente de novo, disse ela. A mesma frase dita a Bianca na noite do tapa. Dessa vez, porém, todos ouviram. Havia câmeras, autoridades, conselheiros, funcionários, doadores. Rafael, ajoelhado diante da mulher que chamara de fraca. Parecia menor do que qualquer documento poderia torná-lo. Laura o soltou assim que Helena e os agentes se aproximaram. Deu um passo para trás. Mãos abertas, deixando claro que a força terminava onde a lei começava. Helena informou Rafael de que ele seria conduzido para prestar esclarecimentos diante dos elementos apresentados e da tentativa de agressão registrada naquele momento. Ele gritou que aquilo era absurdo, que conhecia ministros, desembargadores, donos de jornais. Cada nome lançado ao ar soava menos como ameaça e mais como confissão de método.
Samuel observava sem emoção aparente. Ana mantinha-se ao lado de Laura. Mas não precisava ampará-la. Laura estava de pé. Bianca tentou se afastar pela lateral do palco. Mas Beatriz bloqueou sua passagem com uma calma inesperada. A senhora também precisará responder sobre sua empresa. Bianca olhou para Rafael, esperando que ele a defendesse. Ele, cercado por agentes, apontou para ela com desespero. A Vasconcelos Eventos era dela. Ela cuidava dessas notas. Eu apenas aprovei o que o setor jurídico encaminhou. A frase caiu sobre Bianca como água gelada. Naquele instante, Laura viu a amante compreender algo que talvez já soubesse. Rafael não tinha parceiras. Tinha utilidades. Bianca abriu a boca. Mas nenhum som coerente saiu. O choro, agora, era real. Alimentado não por arrependimento, mas pelo terror de descobrir que o trono prometido era apenas uma cadeira colocada diante do precipício. Ela segurou o braço de um assessor. Pedindo ajuda, o homem se afastou, preocupado demais com a própria carreira. O salão, antes luxuoso, virou cenário de retirada. Convidados abandonavam mesas. Jornalistas transmitiam informações em voz baixa. Funcionários recolhiam taças intocadas sem saber se continuavam trabalhando ou testemunhando história. No telão, a imagem congelada de Rafael no escritório permanecia atrás do palco, sua boca meio aberta em uma ameaça pausada. Era quase poético. O homem que controlara tantas versões ficara preso na própria voz. Laura desceu do palco sem olhar para Bianca. A amante a chamou. Primeiro baixo, depois mais alto. Laura, eu não sabia de tudo. Rafael me disse que você era instável, que queria destruir a empresa, que os contratos eram normais. Laura parou, mas não se virou imediatamente. Quando finalmente olhou, sua expressão não tinha triunfo, tinha cansaço. Você sabia o suficiente para levantar a mão. O resto. Bianca, você vai explicar a quem deve. A resposta encerrou a conversa. Bianca levou as mãos ao rosto, enquanto Helena orientava agentes a preservar equipamentos, gravações e documentos do evento. Samuel pediu que representantes do clube isolassem a sala técnica. Ana falava ao telefone com Cláudio, garantindo cópias externas de tudo que fora exibido. Beatriz já convocava uma reunião extraordinária do conselho para suspender Rafael preventivamente. A engrenagem do poder mudava de direção, rangendo alto. Do lado de fora do salão, Laura entrou em um corredor silencioso e apoiou a mão na parede por alguns segundos. O corpo inteiro tremia agora que não precisava mais parecer imóvel. Ana a encontrou ali. Você está bem? Laura soltou uma respiração longa. Não sei. A honestidade veio sem vergonha. Ana assentiu. Estar bem talvez seja pedir demais para uma noite como essa. Laura olhou para as próprias mãos. Eu não queria derrubá-lo no chão. Queria que ele parasse. Ele escolheu avançar, disse Ana. Você escolheu o limite. Laura fechou os olhos. O som do tapa voltou. Depois o do telão. Depois a voz de Rafael, dizendo que lhe dera um nome. Quando abriu os olhos, viu Mateus no fim do corredor, acompanhado por um policial. Ele levantou o polegar de forma tímida. Laura sorriu pela primeira vez em muitos dias. Um sorriso pequeno, sem alegria completa, mas verdadeiro. Naquela noite, Rafael saiu pelos fundos. Não como presidente celebrado, mas como homem conduzido por agentes sob perguntas que não podia comprar imediatamente. Bianca deixou o clube em outro carro, chorando e falando ao telefone com advogados que talvez ainda não soubessem se deveriam defender L.A. ou abandonar L.A. As imagens circulariam antes da meia-noite, mas para Laura, o essencial já havia acontecido antes da imprensa. A verdade tinha sido dita diante de quem antes escolhia não ver. Quando entrou no carro com Ana, Laura não sentiu vingança. Sentiu esgotamento e uma espécie de silêncio novo. Menos pesado. Rafael ainda lutaria. Seus aliados tentariam reduzir tudo a excesso. Edição. Histeria. Conspiração. Mas a noite do gala mudara a posição das peças. O homem que sorrira diante do tapa, agora aparecera avançando contra ela diante de todos. E Laura, a mulher que ele chamara de fraca, o detivera sem ódio.
sem perder a si mesma. O dia seguinte ao gala amanheceu sem a ilusão de normalidade que Rafael sempre soubera fabricar. A fachada do Grupo Prado continuava brilhando. Os elevadores continuavam subindo. Os funcionários continuavam passando crachás nas catracas. Mas algo invisível havia quebrado. Pessoas que antes falavam baixo, agora trocavam mensagens. Imprimiam documentos. Lembravam conversas antigas. O medo não desaparecera, mas perdera a aparência de destino inevitável. Laura acordou na casa de Ana com o corpo pesado, como se tivesse lutado uma final longa demais. O braço direito estava dolorido. A mão ferida pulsava. E a mente insistia em repetir a imagem de Rafael ajoelhado no palco. Não havia prazer naquela lembrança. Havia alívio. Talvez, mas um alívio cercado por tristeza. Ela não quisera vencer o homem que um dia chamara de marido. Quisera apenas deixar de ser vencida por ele. Ana já estava na sala, cercada por ligações. O conselho havia suspendido Rafael preventivamente durante a madrugada. Beatriz Ramos assumira a coordenação de uma auditoria independente. O Ministério Público requisitara documentos e comunicações internas. A delegada Helena Duarte formalizara medidas contra os homens do estacionamento e pedira proteção cautelar para testemunhas. Tudo avançava com velocidade rara. Não porque a justiça tivesse acordado subitamente eficiente, mas porque o escândalo agora tinha câmeras demais para ser enterrado. Laura ouviu as notícias sem comemorar. Perguntou primeiro por Marta, depois por Elias, depois por Mateus. Ana sorriu de leve, como quem reconhece a ordem das prioridades de uma pessoa. Marta havia sido afastada da mansão com pagamento garantido por medida emergencial solicitada pela defesa de Laura. Elias aceitara prestar depoimento formal sob orientação jurídica. Mateus, ainda assustado, recebera apoio para mudar temporariamente de endereço até que as ameaças fossem apuradas. Só depois Laura perguntou por Rafael. Ana fechou o notebook por um momento. Ele prestou esclarecimentos durante a madrugada e saiu acompanhado de advogados. Ainda não foi preso preventivamente, mas perdeu acesso a sistemas, documentos e contas corporativas. Vai tentar se apresentar como vítima de conspiração. Laura assentiu. Ele sempre tenta transformar limite em traição. A frase não saiu amarga. Saiu cansada, como o diagnóstico de uma doença finalmente nomeada. Bianca também havia sido convocada. Sua empresa estava sob análise, e os primeiros documentos indicavam repasses incompatíveis com serviços prestados. Durante o depoimento inicial, chorara, culpara assessores. Depois Rafael. Depois o medo de perder contratos. Não confessara tudo, mas contradissera versões anteriores. Para Ana, aquilo era importante. Para Laura, era apenas previsível. A mulher que levantara a mão em público agora descobria que mãos usadas para humilhar também podiam deixar digitais. Nos dias seguintes, a queda de Rafael deixou de ser cena e virou processo. A auditoria encontrou contratos duplicados, fornecedores fantasmas, pagamentos circulares e garantias feitas com documentos que Laura jamais autorizara de forma válida. Cláudio rastreou acessos digitais, horários, endereços de rede e arquivos apagados de maneira desajeitada. Quanto mais os peritos procuravam, mais surgiam provas de que Rafael confiara demais na obediência dos outros e de menos na memória dos sistemas. O conselho do Grupo Prado, pressionado por investidores, afastou Rafael de modo definitivo antes mesmo do encerramento criminal. Álvaro tentou defendê-lo até onde pôde, mas recuou quando seu próprio nome apareceu em e-mails ambíguos sobre blindagem de operações. Beatriz assumiu a reorganização provisória, não por heroísmo, mas por cálculo limpo. A empresa precisava sobreviver sem o homem que se julgava sinônimo dela. Isso, para Rafael, talvez fosse a humilhação mais profunda. Quando Laura voltou à mansão pela última vez, não foi sozinha. Ana estava com ela, acompanhada de um oficial e de uma equipe de inventário. A casa parecia menor sem a presença de Rafael, impondo medo em cada corredor. Os funcionários caminhavam em silêncio. Alguns aliviados, outros ainda inseguros. Marta não estava ali. Laura ficou feliz por isso. Ninguém que houvesse protegido a verdade
Deveria continuar dormindo sob o telhado de quem a perseguira. No quarto, Laura recolheu o que realmente lhe pertencia: a caixa de madeira, as faixas, fotografias antigas, alguns livros da mãe, documentos pessoais e uma pequena escultura que Ernesto comprara em uma feira quando ela venceu seu primeiro campeonato. Deixou vestidos, joias e objetos escolhidos por Rafael. Aquilo nunca fora dela. Eram peças de um personagem que ele tentara costurar em torno de seu corpo, sem conseguir apagar a pessoa por dentro. No hall, encontrou Bianca sentada em uma poltrona, sem maquiagem, acompanhada por uma advogada jovem. A amante parecia muito diferente sem luz, vestido e plateia. Menor, mais humana e não necessariamente melhor por isso. Ao ver Laura, levantou-se com esforço. Por um instante, as duas mulheres se encararam no lugar onde tantas ordens haviam sido dadas. Bianca levou a mão ao pulso, talvez lembrando da noite em que Laura impedira o segundo tapa. Eu queria dizer que sinto muito, falou Bianca. A voz saiu áspera, sem a doçura performática de antes. Laura segurava a caixa contra o corpo. Pelo tapa ou por ter sido pega, Bianca abaixou os olhos. Pelos dois? Talvez. Eu achei que ele me amava. Achei que eu estava vencendo. Laura respirou devagar. Vencer uma mulher humilhada pelo próprio marido nunca foi vitória. Foi só participar da violência dele. Bianca começou a chorar. Mas Laura já não precisava decidir se aquelas lágrimas eram sinceras. Não era juíza da alma dela. Era apenas a pessoa ferida por suas escolhas. A advogada de Bianca tentou intervir. Mas Laura ergueu a mão de forma calma, pedindo silêncio. Você vai responder pelo que fez. Talvez conte a verdade. Talvez tente se salvar. Isso é problema seu. O que não vou fazer é carregar sua culpa junto com a minha dor. A frase encerrou algo que havia ficado aberto desde o primeiro tapa. Laura saiu da mansão sem olhar para trás. No carro, colocou a caixa no banco ao lado e sentiu um vazio estranho, quase assustador. Passara tanto tempo se preparando para escapar, provar, resistir, que a liberdade parecia um corredor amplo demais. Ana dirigia sem falar. Às vezes, a amizade mais profunda era saber quando não preencher o silêncio com conselhos. O processo continuou por meses. Rafael tentou todos os caminhos previsíveis. Alegou perseguição conjugal, manipulação de provas, exagero da imprensa, traição de funcionários, incompetência de subordinados. Nenhuma narrativa resistiu bem às gravações, perícias e depoimentos cruzados. Elias falou. Marta confirmou ordens para apagar imagens. Mateus entregou registros das ameaças. Outros funcionários, vendo que não estavam sozinhos, começaram a relatar pressões antigas, demissões injustas e documentos adulterados. Rafael não caiu de uma só vez. Homens como ele raramente caem como estátuas em filmes. Caem por etapas, recurso por recurso, aliado por aliado, mentira por mentira. Primeiro perdeu o cargo, depois perdeu acesso a contas, depois viu contratos suspensos, depois viu antigos amigos recusarem ligações. O sobrenome, Prado, que antes abria portas silenciosas, passou a fazer secretárias informarem que o doutor estava em reunião permanente. Laura acompanhou o necessário e se afastou do resto. Não deu entrevistas longas. Não transformou sua dor em espetáculo. Quando jornalistas perguntavam sobre o momento em que derrubou Rafael no palco, ela corrigia a pergunta. Eu o contive quando ele avançou. Não foi vingança. Foi defesa. Essa distinção importava. Ela não queria ser lembrada como a esposa que humilhou o marido. Queria ser reconhecida como a mulher que interrompeu um ciclo, com o acordo judicial parcial e a recuperação de bens usados indevidamente. Laura recebeu de volta parte do patrimônio que havia sido colocado em risco. Usou uma parcela para quitar dívidas antigas da oficina do pai, que ainda existia em documentos e lembranças. Outra parte destinou a um fundo de apoio jurídico para funcionários que aceitassem denunciar abusos corporativos. Mas o projeto que realmente lhe devolveu o fôlego nasceu em um galpão simples, longe dos salões dourados. O espaço ficava em uma rua movimentada, perto de uma escola pública e de uma estação de metrô.
As paredes eram brancas, o piso coberto por tatames novos. E na entrada havia uma placa simples: Instituto Ernesto Menezes, Karatê. Defesa pessoal e orientação para mulheres em situação de violência. Laura escolheu o nome do pai não por nostalgia, mas por gratidão. Ele a ensinara que força só tinha sentido quando protegia a escolha. No primeiro dia de aula, apareceram 8 mulheres. Uma enfermeira, uma estudante, uma caixa de supermercado, uma senhora de 60 anos, 2 adolescentes trazidas pela mãe e uma funcionária que havia trabalhado terceirizada em eventos do Grupo Prado. Todas chegaram com algum tipo de cautela no corpo. Ombros fechados, mãos presas, olhos medindo a porta. Laura reconheceu aquela linguagem. Era o idioma silencioso de quem aprendeu a ocupar pouco espaço para evitar conflito. Ela não começou ensinando golpes. Começou ensinando base. Pé firme. Joelhos flexíveis. Respiração. Disse que defesa pessoal não era promessa de invencibilidade, nem convite para brigar com o mundo. Era recuperar a conversa com o próprio corpo. Era perceber limites. Era entender que dizer não também precisava de treino quando a vida inteira ensinou obediência. Algumas mulheres sorriram. Outras choraram sem fazer barulho. Laura continuou, respeitando o ritmo delas. Mateus apareceu no instituto semanas depois, trazendo a irmã mais nova para as aulas. Estava menos assustado, embora ainda olhasse por cima do ombro às vezes. Marta também veio. Não para treinar, disse a ela, mas para ajudar na recepção. Em poucos dias, organizava cadastros, café e horários como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Elias fez uma doação anônima, que de anônima não tinha nada, porque escreveu os números com a mesma letra cuidadosa dos relatórios que um dia tentaram silenciá-lo. Ana visitava o instituto às sextas, oferecendo orientação jurídica básica depois das aulas. Helena deu uma palestra sobre medidas protetivas e registro de ameaças. Beatriz, agora responsável por reestruturar o Grupo Prado, firmou um acordo de reparação destinado a vítimas de abusos internos e projetos independentes. Laura aceitou apenas depois de garantir que o instituto não seria usado como peça de marketing. A placa não teria logotipo corporativo. A ajuda não compraria narrativa. O julgamento de Rafael começou quase um ano após o gala. Ele entrou no fórum, cercado por advogados. Ainda elegante, mas sem a mesma aura, ao ver Laura no corredor, tentou sustentar um sorriso. Por um momento, parecia querer dizer algo. Talvez ameaça. Talvez arrependimento ensaiado. Talvez apenas outra tentativa de ocupar o centro. Laura não lhe deu a oportunidade. Passou por ele com Ana ao lado, sem desviar, sem acelerar, dentro da sala. Rafael ouviu depoimentos que desmontaram sua versão, peça por peça. O áudio, com Elias. Os registros digitais, as mensagens enviadas aos homens do estacionamento, os contratos com a empresa de Bianca, as câmeras do hotel e do gala. Quando tentou falar de casamento, o juiz pediu que respondesse sobre documentos. Quando tentou falar de ingratidão, o promotor perguntou sobre acessos. Pela primeira vez, Rafael enfrentava uma sala onde sua retórica não escolhia o tema. Bianca fez acordo de colaboração parcial, admitiu que sua empresa emitira notas por serviços não prestados integralmente e que Rafael orientara movimentações financeiras. Tentou reduzir sua participação. Claro, mas entregou informações suficientes para confirmar a estrutura. Ao depor, evitou olhar para Laura, talvez por vergonha, talvez por ressentimento, talvez porque certas pessoas preferem qualquer coisa a encarar a vítima que transformaram em degrau. A sentença não apagou tudo. Nenhuma sentença apaga anos. Rafael recebeu condenações relacionadas à fraude, falsidade, ameaça e obstrução, além de perder direitos de gestão por longo período. Bianca foi responsabilizada por sua participação e teve bens bloqueados. Outros envolvidos responderam em processos próprios. Parte dos recursos desviados foi destinada a reparações. A imprensa chamou aquilo de escândalo Prado por meses. Para Laura, o nome verdadeiro era outra consequência.
Na noite em que a sentença saiu, Ana levou Laura ao instituto. Não havia festa. Apenas as luzes acesas, o cheiro de tatame e a fotografia de Ernesto na parede. Laura ficou descalça no centro da sala vazia. Lembrou da menina que aprendera a base para não ser empurrada no pátio. Lembrou da jovem campeã que abandonara o tatame para cuidar da família. Lembrou da esposa que acreditou que silêncio preservaria alguma paz. Depois lembrou da mulher no salão do hotel, com o rosto ardendo e dezenas de olhos esperando lágrimas. Durante muito tempo, pensou que aquele tapa fora o ponto mais baixo de sua vida. Agora entendia de outra forma. O tapa havia sido a última mentira tocando seu rosto. Doou. Humilhou. Marcou. Mas também revelou o sorriso de Rafael, a crueldade de Bianca, o silêncio dos cúmplices e a força que ainda vivia dentro dela. Ana ficou na porta, deixando-a sozinha com o espaço. Laura fez uma reverência breve à fotografia do pai. Depois executou uma sequência lenta, precisa, sem plateia. Cada movimento parecia devolver uma parte perdida. Guarda, giro, bloqueio, avanço, recuo, controle. Quando terminou, não havia aplauso, apenas respiração. E pela primeira vez, em muitos anos, Laura não sentiu que precisava provar nada a ninguém. Meses depois, o instituto estava cheio. Crianças corriam antes das aulas. Mulheres conversavam na recepção. Marta reclamava carinhosamente da bagunça dos cadastros. Mateus ajudava a instalar novas prateleiras. Laura observava tudo da porta do tatame, com um kimono branco e a faixa preta amarrada na cintura. Não era a mesma faixa guardada na caixa. Aquela continuava preservada. A que usava agora era nova, porque algumas retomadas mereciam não apenas memória, mas começo. Uma aluna perguntou se um dia deixaria de sentir medo. Laura pensou antes de responder. Não quis oferecer mentira bonita. Talvez não completamente. Mas coragem não é ausência de medo. É aprender a se mover mesmo quando ele está na sala. A aluna assentiu devagar, como se recebesse algo mais útil que consolo. Laura sorriu. Era isso que queria ensinar. Não a fantasia de ser invulnerável, mas a possibilidade concreta de não se abandonar. No fim da tarde, quando todos foram embora, Laura fechou as janelas e apagou as luzes uma a uma. A cidade continuava barulhenta lá fora, cheia de homens importantes, salões brilhantes, contratos pequenos demais para tanta maldade. Ela sabia que não acabara com todas as injustiças. Ninguém acaba, mas havia interrompido uma. Havia aberto uma porta, havia mostrado a pessoas assustadas que o poder também sangra quando a verdade encontra disciplina. Antes de ser, parou diante do espelho do tatame. Não viu a esposa descartada, nem a vítima do tapa, nem a mulher que derrubara Rafael diante das câmeras. Viu Laura Menezes, filha de Ernesto, lutadora, professora, sobrevivente, sem precisar transformar a sobrevivência em espetáculo. Tocou a própria face, no lugar onde a marca já não existia, e sorriu com serenidade. Lá fora, a noite começava. Laura trancou a porta do instituto e desceu a rua com passos firmes. Não havia Rafael esperando em um carro escuro, nem Bianca com insultos, nem convidados rindo atrás de taças. Havia apenas o mundo, ainda difícil, ainda imperfeito, mas novamente aberto. E Laura caminhou por ele sem abaixar a cabeça, sabendo que o golpe mais importante de sua vida não fora aquele que derrubou alguém, fora aquele que a levantou